Dia, meus amores, vamos dar início à nossa aula de hoje, 10 de julho de 2020. Nossa disciplina hoje é Ciências e vamos estudar as páginas 466 a 467. Hoje vamos estudar as fases do desenvolvimento humano. Olha só, essa fase já se dá aqui, ó, quando o bebê ainda está na barriguinha da mamãe, nos primeiros meses, não é isso? E continua após que ela nasce, né? Esse desenvolvimento não acaba. Então, ao longo do desenvolvimento, o ser humano passa por diversas fases. Então, essas fases que vamos estudar hoje, tá bom? E as principais são a infância, adolescência, idade adulta e velhice. Vamos lá? Começar com a fase da infância, né? Aqui. Que tem os principais desenvolvimentos, né? Então, começamos lá com o recém-nascido. O que é um recém-nascido? Recém-nascido é o bebê que acaba de nascer, né? Ah, meu priminho acabou de nascer. Então, ele é o que? É um recém-nascido, tá bom? E nesses primeiros meses de vida, o melhor alimento para esse recém-nascido, para essa criança, é o leite materno, tá bom, meus amores? Nós, né, como seres humanos, quando éramos bebês, né, recém-nascido, o nosso alimento foi só leite materno, que é um leite que quem é que desenvolve esse leite? É a mamãe. Então, esse é o melhor alimento até para ajudar, ó, esse desenvolvimento, tá bom? Nos 2 anos, a socialização já é possível nessa fase, né? Visto que a criança se torna mais curiosa, tudo ao seu redor é fascinante, além do fato de ser muito observadora. Então, aos 2 anos, a criança já tem essa sensibilidade de se identificar, né, de estar olhando, curioso, né, para aprender o que é, para mexer, tá mexendo nas coisas ali, é porque ela é curiosa, aquilo para ela tudo é novo, né? É onde ela já está andando, né? Então, ela está descobrindo ali, né, o seu desenvolvimento ali está crescendo. E está cada dia mais aumentando, no caso, né? Então, a criança tem esse desenvolvimento, tá bom? Aqui nessa fase aqui dos 6 anos, a criança mostra empenho, entrosamento sobre a rotina da família. Ela já participa daquela rotina da família. A família tem uma rotina acordar cedo, ela acorda cedo também, a hora do almoço. Então, ela já acompanha a rotina dos pais. Seus pensamentos já ajudam a entender e procurar pensar antes de falar qualquer coisa. Então, a criança já tem, né, 6 anos, já tem esse pensamento já. Antes de falar, ela pensa. Até para não machucar o outro, né, machucar o colega. Essa criança também de 6 anos já está na escola, já tem seus amigos, já tem uma rotina na escola também e já está até lendo, não é isso? Então, as crianças dos 6 anos, o desenvolvimento dela desses 6 anos, né, nessa parte do desenvolvimento está justamente aí, esse descobrimento aí, dela participar da rotina, né, e de já entender as coisas. Na adolescência, né, que vai de 12 aos 20 anos, né, os principais desenvolvimentos, né, é a mudança físicas, são rápidas e profundas. Aos 12 anos, quando vocês estiverem com os 12 anos, ó, a mudança física de vocês vai ser rápida, né? Vocês vão mudar fisicamente, né? Atinge-se a maturidade reprodutiva, capacidade de pensar, a capacidade de pensar abstratamente e usar o pensamento científico se desenvolve, né? O seu pensamento científico, justamente você já está com 12 a 20 anos, já até os 20 você já iniciou sua faculdade aos 18, então o seu pensamento está cada vez mais apurado, cada vez mais inteligente, né? Está desenvolvendo essas habilidades, esse desenvolvimento. O egocentrismo adolescente persiste em algum comportamento, então você vai ter certos comportamentos que vai ser da sua fase mesmo, dessa fase de desenvolvimento, tá bom? Que é normal também. Temos também já a fase adulta, né? E temos os principais desenvolvimentos, que é o quê? Os de 20 anos, né? De 20 anos em diante, você já vai ter, nessa idade, o ser humano já completou seu desenvolvimento físico e para de crescer. Então, meus amores, aos 20 anos, o ser humano para de crescer. O seu desenvolvimento já foi desde, né, da infância, né? Lá onde você é recém-nascido, passou pela infância, né, adolescência e na fase adulta, que é os 20 anos, você já desenvolveu
tudo, você para de crescer, você não cresce mais aos 20 anos, tá bom? A maioria das pessoas se casa e a maioria tem filhos, né? Já é a idade de 20 anos que você vai estar casando, já vai ter seu trabalho, vai estar concluindo a sua faculdade, então entra aquela fase de se casar e ter seus filhos. E você você já escolheu suas profissões, né? E já é um profissional, já está se transformando, né, profissionalmente nessa fase aí dos 20 anos, tá bom? E temos a velhice, não é isso? A velhice, nessa fase já vai estar, você já trabalharam bastante, né? Nessa fase da velhice, já está entrando naquela parte de descansar um pouco, já criou seus filhos, né? E já aprenderam muito com a vida. Então, essa fase de dar uma paradinha e descansar, não é isso? Mesmo assim, nessa velhice, não devemos esquecer o quê? Que as pessoas idosas devem ser tratadas com muito respeito e ter suas opiniões levadas em consideração. Então, quem é essas pessoas mais velhas? Essa velhice é o vovô, é a vovó. Então, temos sempre que respeitar a opinião dessas pessoas, do papai e da mamãe, que são mais velhas do que vocês. Então, respeitar a opinião delas em primeiro lugar, porque elas já têm o quê? Já têm muitas experiências, não é isso? E elas têm muito elas têm muito a ensinar, né? Isso, então, quando tiver uma pessoa mais velha, você estiver perto de uma pessoa mais velha, seu pai, sua mãe, então devemos respeitar a opinião delas, né? Senão, se elas dão opinião, meu filho, porque você não faça assim, vamos fazer assim que é melhor, ouça, tá bom? Porque com certeza a opinião dela vai ser para o bem de todos, tá certo? Então, vamos sempre ter esse respeito e aprender com os mais velhos, né? Que eles têm muito mesmo, muita coisa para ensinar para nós, tá bom, meus amores? E mesmo se não, essas pessoas idosas não sejam da nossa família, não sejam da família de vocês, devemos respeitar também, tá certo? Se eles estão falando, se eles estão conversando, devemos respeitar a opinião deles, tá bom? Então, chegamos aqui agora no nosso livro, é isso? Então, nosso livro aqui, ó, na página aí de ciência, na 466, vai falar justamente dessa fase de desenvolvimento, onde vocês vão estar, onde vamos fazer já a leitura compartilhada desse texto também, tá certo? Aqui na 467 tem a nossa atividade, que ainda está concluindo o texto aqui, ó, nessa parte que está falando justamente dessa velhice que acabamos de falar. E aqui em seguida tem o número 1 que diz assim: pinta os quadrinhos conforme a legenda. Se for verdadeiro, vai ser azul. E se for falso, vai ser vermelho, tá bom? Então, vai ter primeiro quadradinho. O ser humano é um mamífero? Se for verdade, vai fazer o quê? Vai pintar de azul. Se não, pinta de vermelho. Segundo, na idade adulta, os seres humanos crescem muito? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Quando eles estão adultos, eles estão crescendo cada vez mais? Terceiro quadradinho. O ser humano passa por diversas fases ao longo do seu desenvolvimento? É verdadeiro ou falso? Último. O ser humano é um animal invertebrado? Se for verdadeiro, pinta de azul. Se for falso, pinta de vermelho. Então, o ser humano é um animal invertebrado ou não? Você vai falar, tá bom? O 2 diz assim: você já entrevistou alguém? Você já fizeram alguma entrevista a alguém? Entrevista é a conversa com alguém para obter determinadas informações. Entrevista a pessoa mais idosa que você conhece fazendo as seguintes perguntas: qual a sua idade? Você tem filhos? O que você faz em seu dia a dia? O que você acha da fase da vida em que está? Traga as respostas de sua entrevista para a classe, troque ideias com seus colegas. Então, essa atividade aqui, ó, do 2, vocês vão fazer no caderno de vocês. Vão fazer esse aqui, o cabeçalho, do jeito que fazemos, né, na sala. E vocês vão numerar essas perguntas aí. Ó, qual a idade? Vocês vão colocar a letra A. Qual é a sua idade? B, você tem filhos? C, o que você faz em seu dia a dia? D, o que você acha da fase da vida em que está? Então, vai ser o quê? Então, vocês vão fazer A, B, C e D. Vocês vão fazer essas perguntas no caderno de vocês. Vocês vão escolher uma pessoa e vai entrevistar,
tá bom? Mas primeiramente vocês vão fazer o cabeçalho e vai colocar o nome da pessoa que vocês vão entrevistar, tá bom? E na próxima aula, antes de iniciarmos a aula de ciências, vamos fazer essa resposta aqui compartilhada, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje é essa aqui. Qualquer dúvida, já, né? Vamos estar na nossa videoaula, fazendo a correção dessa atividade do 1. E essa dúvida vai ficar para a próxima aula, tá bom? Vocês vão copiar aí e na próxima aula vocês vamos compartilhar, né, as respostas desse entrevistado ou entrevistada que vocês entrevistarão aí na casa de vocês, tá bom, meus amores? Então, já estamos de volta na nossa aula online. Beijinho e até já.